Oi pessoal, eu sou Frínia Andrade, sou psicóloga clínica e atuo há mais de 10 anos com crianças com necessidades específicas. Bom, no vídeo de hoje eu vou atender o pedido de pessoas que, sabendo que eu sou mãe, na diferença, me pediram para falar um pouco como é ser mãe de uma criança com necessidades específicas, no meu caso, mãe de uma criança no espectro autista, e como foi para mim o diagnóstico. Então, eu não vou conseguir dar conta em um único vídeo. Nós organizamos uma série e eu espero que vocês aproveitem, gostem, e se vocês gostarem do vídeo, que vocês possam compartilhar para que essa informação chegue a quem realmente tem a necessidade de obtê-la, tá bom? Vamos lá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o diagnóstico de autismo do meu filho Dimitri. Bom, o Dimitri ele se desenvolveu até os 10 meses de maneira esperada. Então ele cumpriu os marcos de desenvolvimento, ele segurou o pescoço nos meses certos, ele se arrastou, ele engatinhou, ele andou por volta dos 10 meses e também falou por volta dos 10 meses. E como era essa fala? Era uma fala com função. Então ele pedia água, falava, em vez de falar água, falava água, mamã, papá, bubu, que era o carro onde ele passeava. E uma das coisas que chamava bastante a minha atenção no quesito comunicação de Dimitri é que nós tínhamos um cachorro Rottweiler que se chamava Átila. E na presença do cachorro, o Dimitri com 10 meses falava Ati. E isso eu ficava impressionada, assim, nossa, eu achava ele muito inteligente e tal. Quando o Dimitri completou 11 meses, ele entrou numa fase de estranhar as pessoas. Pelo menos foi assim que eu identifiquei. Então, ele era um bebê loirinho, cabelinho de São João, cachinho. Então, onde a gente ia com ele, as pessoas queriam pegar, as pessoas queriam brincar com ele. E ele não estava mais tão apto à interação com as pessoas, além de mim e o pai. Então, isso foi um primeiro sinal de alerta. Consequentemente, a linguagem do Dimitri, depois dos 10 meses, ele tinha um vocabulário de 7 palavras, não se desenvolveu mais. E aconteceu que ele perdeu as 7 palavrinhas que ele anteriormente usava. E isso começou a me angustiar. Quando ele completou 1 aninho, nós fizemos um bolinho em casa e chamamos as pessoas mais próximas. E o Dimitri ficou muito desconfortável com as pessoas na nossa casa, ele não curtiu parabéns e foi mais um sinal de alerta. E o que foi que eu fiquei? Eu comecei a questionar por que ele estava mudando o comportamento dele. De um bebê extremamente sociável, de um bebê interativo, para um bebê que passava a se isolar. Combinado a isso, o Dimitri começou a apresentar o que a gente chama hoje de falsa surdez. Ou seja, ele atendia, quando chamado pelo nome, Dimitri, e ele passou a não mais responder, a não mais olhar quando chamado pelo nome. E cada vez que eu consultava a pediatra, eu falava, doutora, olha, eu estou percebendo isso, isso e isso. Ele falava, parou de falar. E a médica que acompanhava o Dimitri, ela dizia para mim, Frínia, cada criança tem seu tempo. É comum a criança falar e depois parar, mas ele vai voltar a falar. Você tem que ter paciência, ele vai falar. E, infelizmente, pessoal, não foi isso que aconteceu.
E na sequência, Dimitri começou a apresentar os comportamentos repetitivos, né? No caso específico de Dimitri, todos os objetos que ele pegava, podia ser um objeto quadrado, que ele dava conta de girar esse objeto. Então ele girava tampa de panela, ele girava garrafa, ele girava caneta, ele girava bloco de encaixe, quadrado, redondo, ele girava. E a cada consulta eu relatava para a pediatra. Eu quero situar vocês no tempo. Isso aconteceu há 11 anos. As primeiras características de autismo de Dimitri apareceram quando ele tinha 10 meses. Então, naquela época, não se tinha acesso ao diagnóstico que hoje a gente tem, essa facilidade de você digitar no YouTube, médicos mais preparados, né? Obrigatoriedade na faculdade de ter matérias tratando de TEA. Então, eu quero fazer essa fala até para vocês entenderem que a gente passou por isso há 11 anos, então faz total diferença. E eu passei a ter um comportamento mais incisivo nas consultas com a pediatra. Eu comecei a fazer comparação do Dimitri com outra criança que ela atendia também, que era o Léo. Então, nós éramos do mesmo ciclo social e tínhamos a mesma pediatra. Então, eu falei para a pediatra, eu comecei a comparar o Dimitri com o Léo. Então, eu dizia assim, mas o Léo tá fazendo, o Léo vai no colo dos outros, o Dimitri não vai. Então, por fim, a pediatra olhou para mim e disse, você não deve comparar seu filho com nenhuma criança. Cada criança tem seu tempo e o Dimitri é de um jeito, o Léo é de outro e você tem que deixar de ser ansiosa. Pessoal, quero partilhar com vocês que algo dentro de mim fez com que eu não aceitasse a fala daquela pediatra. E eu tomei medidas para descobrir o que é que tinha de errado com meu filho. É importante pontuar para vocês que isso eu não enfrentei só com a pediatra não. Quando eu falava com meu esposo, que eu percebia que tinha algo diferente, ele também dizia que era coisa da minha cabeça, que não era. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece com os pais, a figura masculina. Por quê? Porque eles não têm um tempo muito grande com criança. Até na história de vida, os homens, eles não atuam com criança, eles não cuidam de criança. Então, para o homem, é muito mais difícil ter um recorte do desenvolvimento infantil. Então, quais foram as medidas que eu tomei? Quando o Dimitri estava com 1 ano e 1 mês, eu conversando com minha vizinha, que era pedagoga, ela me deu uma orientação. Frinha, coloque ele na escola. Porque se você tem suspeita que há algo errado com ele, a escola, ela vai te chamar. Então, ao pé de 1 mês e 15 dias, a escola vai te dar um feedback. Se realmente, e não esconde da escola, diz por que você está colocando ele na escola. Enfim, eu segui essa orientação. Matriculei Dimitri na escola, falei que ele estava apresentando esses e esses comportamentos, que ele, de um bebê sociável, estava passando por uma fase de estranheza, de falta de interação, e matriculei o Dimitri na escola. Ao mesmo tempo, como ele apresentou a falsa surdez, eu consultei um otorrino para ver se ele tinha algum problema de audição, porque ele ouvia e parecia não ouvir mais, mas ao mesmo tempo, quando nós ligávamos a televisão e passava uma propaganda, no caso dele, o Cocoricó, a chamada do Cocoricó, ele estava na cozinha com 1 ano e 1 mês, já andava, ele vinha correndo, parava na frente da televisão e ficava prestando atenção à chamada do Cocoricó e até ao desenho do Cocoricó. Então eu pensava, será que ele tem algum comprometimento auditivo?
Então levei também para fazer o BERA, o famoso BERA, que vai rastrear ali, né, a audição da criança. E ele foi considerado apto, ele ouvia. E nessa consulta, a otorrino me questionou: por que que você está trazendo ele aqui? Eu contei para ela tudo o que vinha acontecendo. Então ela disse assim: procure um neuro, que é o profissional mais adequado para lhe dar uma resposta. Gente, com 1 mês e 15 dias da matrícula do meu filho na escola, a escola me chamou. E tudo que eu via, a escola também viu. Então, eu marquei o neuro e já levei um laudo da escola, falando dos comportamentos de Dimitri, do isolamento, dos comportamentos repetitivos de girar o objeto. Então, a gente foi nessa consulta, que esperamos 2 meses por essa consulta, e quando chegamos lá, Dimitri ficou sendo avaliado por esse neurologista em Ribeirão Preto. Ele era especialista em TDAH e Dimitri fez vários exames de imagem, exames de sangue, fez o teste do X-frágil, que eu nem sabia na época do que se tratava, mas ele foi submetido. Depois de 4 meses, quando o Dimitri já estava com 1 ano e 7 meses, o médico nos deu um retorno. Então ele falou que o Dimitri estava dentro do espectro autista e que, infelizmente, não havia muito o que se fazer, né? As características do Dimitri eram marcantes. Eu lembro de um teste que ele fez com a gente, que Dimitri estava na mesinha e ele disse assim: saia você e seu esposo. Nós saímos da sala e o Dimitri não esboçou reação nenhuma à nossa saída ou à nossa entrada da sala. Por quê? Porque as características, no caso específico do Dimitri, foram evoluindo muito rapidamente. Então ele, ao pé de 1 ano e 7 meses, ele já não fazia contato visual, ele já não interagia, ele não compartilhava, ele tinha as características mais clássicas de estar ensimesmado, envolto no brinquedo, envolto num comportamento repetitivo. Então o médico disse para mim e para o meu esposo que a gente não tinha muito o que fazer, que Dimitri provavelmente não falaria, provavelmente jamais reconheceríamos a nós como pais, nós seríamos um objeto para ele alcançar o que ele desejasse. Por exemplo, se ele tivesse com sede, ele viria até nós e nos levaria até o filtro, para que nós pudéssemos ofertar água para ele. E aquilo foi um baque para nós. Para mim, fazia frio nesse dia em Ribeirão Preto e eu senti um calor insuportável. E eu fiquei assim, desorientada. A sensação que eu tive foi que eu fui socada no estômago, assim, e eu perdi o ar, eu perdi a respiração e nós fizemos o trajeto de volta para casa. Eu não conseguia pronunciar uma palavra, eu não conseguia partilhar nada com meu esposo. Eu olhava aquele bebê e eu pensava: o que será de nós? Porque eu não sabia nada sobre autismo. Toda a minha referência sobre autismo era o filme Rayman, né? Onde é retratado um gênio, ao mesmo tempo que ele é genial, tem uma memória privilegiada, ele tem um rebaixamento cognitivo, não consegue abotoar a própria camisa. Então era essa a referência de autismo que eu tinha, e o neurologista me afundou mais ainda, né? Me vendeu a desesperança, a não acreditar no meu filho, a desistir daquela criança. E nos 15 dias que se seguiram, eu vi o mundo em preto e branco. Eu não
conseguia falar para ninguém, eu não queria que ninguém soubesse do meu fracasso, nem minha família, nem meus amigos, sim, porque era assim que eu via. Me via fracassada. E eu pensava, poxa, eu não fui capaz nem de fazer um filho típico, dentro dos padrões de normalidades. Então eu me questionava. Eu sou cristã e eu passei 15 dias brigada com Deus. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar com Deus. Eu só me sentia injustiçada, eu só me perguntava por que comigo, por que aconteceu isso comigo, por que com meu filho. E foram 15 dias nesse ciclo de muita tristeza, de muita fragilidade, e muitas coisas naqueles 15 dias mudaram. A forma como eu vi o mundo, mas teve algo que não mudou. O que não mudou, que eu quero partilhar com vocês, foi o amor que eu sentia pelo Dimitri. E o que eu acho que aconteceu foi que eu passei a amar mais ele, porque eu pensava assim, eu tenho que arrumar um caminho, eu tenho que abrir essa porta que está fechada, porque se eu, que sou a mãe dele, não conseguir acessá-lo, ninguém mais conseguirá. Então, o meu foco se voltou todo para Dimitri. E eu quis e senti uma necessidade muito grande de cuidar dele, de buscar informação, para que a gente pudesse achar um caminho de volta, porque eu queria o meu menininho de volta.